Então, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui nessa tarde de sexta-feira, também quem está assistindo a versão gravada que está no YouTube. A gente está muito feliz porque estreamos dessa vez um horário novo para a palestra, que é num dia de semana às 14 horas, e estamos muito felizes que tem um escopo de pessoas interessadas aqui para ouvir, conhecer sobre Marcuse, que é um autor interessantíssimo, e como estávamos conversando antes aqui, talvez não tão propagado quanto deveria, então a gente agradece demais todo mundo que está aqui para acompanhar a professora Cibele falar. Então, a Cibele Kunz, ela, como ela já falou, ela tem a graduação e o mestrado dela na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é graduada em Ciências Sociais e a partir do mestrado que ela vai trabalhar com filosofia e já no mestrado também trabalhando com arte e Herbert Marcuse. E aí o doutorado ela vai fazer na Universidade de São Paulo e também parte na Freie Universität de Berlim, também sobre aí, com o título da palestra que a gente está tendo aqui, Arte e Utopia em Herbert Marcuse. Atualmente ela é pós-doutoranda na USP, também na Universidade de São Paulo, e ela vai falar aí também que ela vai fazer depois a propaganda, que ela é uma professora de alemão, para quem estiver interessado. Hoje é o dia que os destinos de vocês foram alinhados, então não perca essa oportunidade. E é isso, então a gente está muito feliz, muito obrigado, Cibele, por você ter aceitado o nosso convite. A gente está tentando agendar faz bastante tempo e finalmente o dia dessa palestra chegou. Estou muito feliz que a gente vai ter esse momento aqui, vai poder ouvir tua exposição, tua experiência com pesquisa, leitura e entender um pouco mais, né, sobre o Marcuse. Então, muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço, Jonathan, pela oportunidade, né, assim, de falar de Marcuse, que não é assim tão habitual. Ai, deixa eu só mostrar, já que está aparecendo aqui, gente, quadrinho ali, ó, da minha amiga Thaís Gil, também, tá? Pode procurar no Instagram. Ela é artista plástica maravilhosa. Faz murais aí pela cidade de São Paulo. É só porque ela está nos assistindo aqui, eu olhei o quadrinho dela ali, vou deixar assim para Bom, enfim, eu trouxe Arte e Utopia, né, em Herbert Marcuse, foi o título da minha tese de doutorado, né, que eu defendi em 2019, finzinho, agosto de 2019, pouco antes de estourar aí essa pandemia, ainda deu para defender e curtir no bar. Bom, primeiro para dizer assim, eu não sei se todo mundo ouviu aí um pouquinho antes que eu estava falando do Marcuse, ele perguntou por que eu escolhi o Marcuse, né? E uma das coisas que me agrada muito no Marcuse, dos teóricos críticos, né, da chamada Escola de Frankfurt aí, da época dele, né, contemporâneos dele, aí como Horkheimer e Adorno, né, é que ele foi um filósofo que buscou realmente a vida inteira viver aquilo que escrevia, né? Ele foi um filósofo que pensou uma revolução, que pensou uma transformação social, e ele buscou em todas as manifestações que ele via da sociedade, dos movimentos que estavam surgindo, ele buscou se atentar a eles e a ver nisso uma possibilidade realmente de mudança, né? Ele foi um cara que viveu a Segunda Guerra, né? Ele nasce durante a Primeira Guerra, ele era jovem durante a Primeira Guerra, e ele, na Segunda Guerra, judeu, né, vai para os Estados Unidos na Segunda Guerra, né, foge junto com todo o pessoal da teoria crítica, que eram todos judeus, e é o único que não retorna depois da guerra. Ele realmente ficou bem, acho que, abalado, né, com a questão, com tudo que aconteceu na Alemanha. Mas aí o que ele viu? Daí nos Estados Unidos ele ainda pega todo um momento de efervescência nos Estados Unidos também, né? Ele morre em 79, se não me engano. Então ele vê também o surgimento do movimento negro, dos Black Panthers. Ele vê o surgimento do movimento feminista nos Estados Unidos também muito forte. Surge um primeiro esboço de ecossocialismo, que ele também é um dos primeiros a falar sobre ecossocialismo. Ele estava antenado em realmente
todas essas movimentações da sociedade nas tentativas de mudança. Ele realmente se antenou nisso, assim. E foi um dos poucos da geração dele que deu olhar para isso e que falou, aí a gente tem possibilidades de mudança, né? Então, isso me agrada muito no Marcuse. Deixa eu só... Peraí, fui aqui do meu ladinho, só para eu não me perder aqui, eu fiz uma coisa para me acompanhar. Enfim. Mas, então, por que arte, né? E utopia? Porque a arte em Marcuse. Em Marcuse, a arte, porque desde o primeiro escrito do Marcuse, que a gente tem notícia, pelo menos, que é de 1922, certo? Que é a tese de doutorado dele, tá? Que se chamava Der Deutsche Künstlerroman, que é o romance de artista alemão, que é a que eu estou traduzindo agora, que começou no pós-doutorado. Eu já finalizei o pós-doutorado, né? O Diana falou que eu sou pós-doutoranda, eu finalizei agora, faz um mês que eu finalizei o pós-doutorado. Mas estou trabalhando nessa tradução ainda, porque vai sair em algum momento, publicação, que me convidaram para fazer, que não tem tradução, tá? Em nenhuma língua, está saindo agora, vai sair ao mesmo tempo em inglês e em português, essa tradução dessa tese de doutorado dele, de 1922, que ele defendeu na literatura, tá? Que é sobre os românticos alemães, enfim, sobre os autores do romantismo alemão, do Sturm und Drang, que é tempestade ímpeto em português, mas a gente não traduz, a gente usa Sturm und Drang. Ele estuda vários autores, desde essa fase, que é do século XVIII, XIX, até, então, passa por Goethe, né, que Goethe é considerado um romântico alemão, até o Thomas Mann, que, na verdade, já não está mais, já é século XX, já não está mais dentro dessa corrente. Então, aí, ele defende na literatura, é um estudo sobre arte, né, e até o último trabalho. Então, gente, quem não estava, tá? Eu traduzo e eu estou dando aulas particulares de alemão. Quem quiser, entre em contato. Mas, enfim. Então, desde 1922 até 77, que é a última publicação dele, que é a Dimensão Estética, a arte perpassa todos os trabalhos de Marcuse. Tá? Em quase todos os textos, em todos os livros, ele vai, em algum momento, mencionar a arte. Tá? Então, ele realmente estava muito preocupado com a questão da arte e da estética, né? Separo aí, porque estética e artes, né? Se a gente fala em arte, a gente tem que falar em estética, mas falando em estética não necessariamente precisa falar de arte. Mas a arte e a estética são coisas muito importantes para o Marcuse e uma grande preocupação para ele, porque ele vê aí uma grande possibilidade, então, de transformação social, tá? Assim como o Lucas, né, que eu acho que os dois têm essa interpretação de que a arte é uma manifestação que reflete a sociedade que a gente vive, né? Por isso esse interesse dele, né, como muito preocupado com a sociedade, com as possibilidades de mudança, ele vê que na arte de cada tempo a gente vê ali um reflexo do tempo que a gente vive, né? Mas, para além de Lucas, né, eu acho que ele entende que a gente vê também, através da arte, uma crítica e uma possibilidade de projeção de uma outra realidade possível. Tá? Na arte, a gente vê, talvez, um vislumbre de futuro. Enfim. E aí, utopia, no sentido que... bom, eu parto de uma premissa básica. Utopia é sempre uma questão política, certo? A palavra utopia carrega em si sempre uma conotação política. Tá? O pensamento utópico sempre vai estar associado a um propósito, né? Um impulso negativo, né? Que, no sentido de negar a sociedade que a gente vive. Tá? E direcionado também numa transformação da sociedade. Tá? Mas, esse é o impulso utópico, tá? A gente pensa num impulso utópico. Mas a palavra utopia, ela também, muitas vezes, é usada para desacreditar, né, teorias sociais, projetos políticos,
que negam a própria sociedade, né? Então, por exemplo, quimera, sonho, fantasia, ilusão, mito. Mito não pega bem ultimamente, esquece do mito. São sinônimos, né, que a gente ouve frequentemente associados, né, à palavra utopia e que são, na verdade, uma invalidação deliberada da palavra, ideológica mesmo, condicionada, né? E Marcuse muitas vezes vai usar, tá, a palavra utopia dessa forma também, como uma forma de desacreditar a mudança, tá? Eu já vou explicar. Na verdade, arte e utopia são conceitos que em Marcuse vão estar sempre mudando em cada obra. Vai depender muito do diagnóstico de época que ele vai estar fazendo, ou, se você quiser, de uma forma mais específica, menos acadêmica, o diagnóstico de época, mas mais específica do humor, tá? Do humor no sentido de estado de espírito, de ânimo, da alma, e não, enfim, não de... Enfim, nesse sentido, tá? Do humor dele, né, enquanto à esperança ou à desesperança de uma possibilidade de futuro melhor. Porque, para Marcuse, o futuro está posto no sentido de que a tecnologia já nos permite a possibilidade de a gente viver melhor, tá? A gente já pode ter relações de trabalho mais prazerosas devido ao avanço tecnológico. E se a gente ainda não tem, é porque o sistema assim o quer, né? E não por uma falta de condições materiais de vida para que a gente viva melhor e viva feliz. A felicidade é um conceito importante para Marcuse, tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso, acho, se der tempo, se eu não, enfim, viajar demais aqui. Tá? Então, utopia, voltando aqui ao tema da utopia, né? Então, eu defini lá, na época que eu estava fazendo o doutorado, que a gente pode definir a utopia de duas formas, tanto em Marcuse como sem ser em Marcuse, eu acho, né? Mas eu trabalhei com dois conceitos que eu desenvolvi, né? Utopia abstrata e utopia efetiva, né? E tanto a abstrata quanto a efetiva também tem uma dupla interpretação. Porque na abstrata a gente encontra o quê? Tanto uma ideia de utopia no seu sentido original, então, do Thomas More, ou Thomas Morus, que eu preferi, né? Dessa ideia da obra dele, de 1500, né? Como um não lugar, uma ilusão irrealizável, uma coisa fora da história, né? Mas não pejorativa, porque o que o Morus fez foi uma crítica, né? Uma utopia como crítica, né? Mas não como, não pejorativamente, só como crítica, não sei se está dando para entender, tá? Mas no sentido de irrealizável, né? Como fora da história, mas uma crítica ao que se passa na história naquele momento. E no seu sentido pejorativo, tá? A abstrata, então, a gente tem duas formas de pensar a utopia, a crítica, por si só, a crítica, e a pejorativa, né? Uma ideia realmente de invalidação deliberada, como eu já falei, né? Que, em grande medida, quem foi muito responsável por desenvolver, por dissipar essa ideia pejorativa de utopia foi o próprio Marx. Quando Marx, né, os separa dos socialistas científicos dos socialistas utópicos, né, chamando-os de utópicos justamente porque eles estavam viajando, e que o socialismo dele era científico, portanto, mais pertinente. Né? Não me entendam mal, né, só porque estou aqui fazendo crítica ou sendo irônica, não quer dizer, né, qualquer resquício de neoliberalismo em minha pessoa, ok? Enfim. Então, essas são as duas formas de utopia abstrata que eu desenvolvi na minha tese, né? E daí as duas formas de utopia efetiva, que a gente encontra isso em Marcuse. Ele vai estar, quando você estiver lendo sobre utopia em Marcuse, tu vai perceber que ele pode falar dessas 4 formas, inclusive, tá? De utopia. E a efetiva, então, que a possibilidade concreta de realização,
de uma utopia, né? Que aproxima daí o Marcuse do Bloch, não sei se vocês conhecem, outro filósofo alemão, Ernst Bloch, né? Que a obra mais conhecida dele é O Princípio de Esperança, que cunha o termo, assim, né? Utopia concreta, né? E que estabelece mesmo, né? Então, a possibilidade de realização da utopia na vida, né? No cotidiano. Mas, então, se ela é realizável, você pressupõe também, então, o fim da utopia, né? Porque se ela se realiza, então a gente alcançou as possibilidades antes consideradas impossíveis para a realização dela. Então, a gente também aborda aí a questão do fim da utopia. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Enfim, né? E aí, então, para a gente pensar arte e utopia, né? Em Marcuse, é preciso a gente ter em mente que Marcuse está sempre trabalhando com um projeto político. Marcuse tinha um projeto político para o mundo, tá? Ele era um filósofo de uma grande envergadura, tá? Marcuse falou sobre Hegel, falou sobre Kant, né? A gente pode dizer que também ele era hegeliano, marxista, né? Acompanhou grandes filósofos que estavam contemporâneos a ele também, dialogou com eles e, ao mesmo tempo, acompanhou os movimentos. Então, ele, reforçando aí, porque, para quem não sabe, mas que ele é muito... ele, às vezes, acaba sendo desconhecido um pouco do público acadêmico brasileiro por um ranço que, assim, que já... mais do que já passou a hora da gente tirar esse ranço do Marcuse, de que ele poderia ser um filósofo menor, ele não é um filósofo menor, ele é um filósofo gigante, na verdade. Mas, enfim, às vezes as pessoas se incomodam quando a pessoa realmente tem um projeto, tem uma proposta e usa a filosofia, usa as teorias que estão aí à nossa mão e desenvolve elas para se pensar uma sociedade mais justa e mais feliz efetivamente, né? Acho que às vezes a filosofia acha que não tem que pensar a prática, né? Assim, tentar pôr em prática, né? Mas, enfim. Tá? E uma das formas que Marcuse viu de efetivar a utopia ou de transformar a sociedade foi por meio da arte. Porque foi onde ele conseguiu achar essas possibilidades emancipadoras, assim, ele viu que existia ali brechas dentro dessa sociedade que a gente vive, de possibilidades de emancipação. Não a arte, tá? Mas, assim, por meio dela, né? Eu sempre friso, porque como fui artista, como fui bailarina, né? O artista não é o artista que faz revolução, é a arte, é a pessoa tocada pela arte, que não é o artista, tá? Mas é a arte que nos dá as ferramentas, nós, homens e mulheres comuns, tá? Que faremos a revolução. Mas a arte nos dá as ferramentas, né? Ele acreditava numa educação artística, né? Ele tem um momento da vida que ele vai falando de Schiller também, e Schiller acreditava efetivamente numa educação da população por meio do teatro, por meio do teatro físico, no caso, por meio de você ir ao teatro e você vai conseguir e educar a população através do teatro, através da casa de espetáculos, enfim, né? Então, deixa eu voltar aqui, porque senão eu vou me perdendo. O que acontece? Marcuse, né, e isso é um pouco herança, eu acho, desde a tese de doutorado dele, quando ele estudou os românticos alemães, porque se define que a sociedade moderna ela separou o mundo ideal do mundo real, né? E o mundo da arte do mundo real, do mundo das necessidades vitais, né? O mundo da arte está lá junto com o mundo ideal, longe, tá? Enfim, no mundo das ideias, uma herança grega, na verdade, né? Que a sociedade burguesa traz essa ideia grega de mundo ideal
e de realidade como instâncias separadas, né? Mas que na realidade grega era muito claro a quem isso estava acessível, que era as pessoas que tinham acesso à educação, né? O que era uma parcela muito mínima da sociedade grega clássica que tinha acesso à educação, né? Mulheres não tinham, escravos não tinham, né? E realmente, dentre os homens, enfim, que podiam ter, também eram poucos que tinham, né? Principalmente aqueles considerados os filósofos. Então, e o filósofo, para quem leu Platão e lembra um pouquinho de Platão, do Mundo das Ideias, né? O filósofo era aquele que trazia, né? Sei lá, por graça divina, a memória de um mundo ideal junto com ele quando ele nasce. O filósofo, ele traz junto com ele a memória desse mundo ideal, e só ele traz junto com ele a memória desse mundo ideal, o resto dos mortais não traz, né? Então, por isso ele é uma pessoa elevada, uma pessoa mais importante, uma pessoa que está ali para se dedicar ao mundo dos espíritos, ao mundo do pensamento. O resto não. E isso estava tudo certo na sociedade grega. O que acontece é que a sociedade burguesa traz esses valores, né, de mundo ideal e de mundo da vida, né, pressupõe que esse é um valor, só que em vez de, se na sociedade grega estava tudo bem, né, ser assim, na sociedade burguesa, esse valor, ele é dito assim, não, mas esse valor é igual, todo mundo pode atingir isso. Seja você qual é o seu status social, tá? Todo mundo, né, a cultura burguesa, ela propaga esses ideais como direitos universais, né? Mas, na realidade, ela reafirma essas desigualdades, assim como na sociedade grega, só que finge que não, porque ela finge, finge que é capaz de todo mundo atingir este ideal, né? E ela finge porque há uma grande mudança da sociedade grega para a sociedade burguesa, que é justamente a ideia de individualidade, né? Que não existia na sociedade grega, né? Que você era um ser mais dentro, orgânico, coeso com a sociedade, né? A sociedade burguesa, ela coloca no indivíduo toda a responsabilidade pela própria felicidade, né? Tira a sociedade dessa responsabilidade, tira o Estado dessa responsabilidade, né? Esse é um fenômeno que, para o Marcuse, contribuiu e muito para a ascensão do fascismo. A ideia de individualidade, né? Então, você, e só você é responsável pela sua felicidade. Você está triste? Você está pensando em se matar? Vai fazer terapia, porque você deve estar com algum problema. Não é o mundo que está. Marcuse denomina, então, essa cultura dessa época burguesa como cultura afirmativa. Afirmativa não no sentido positivo, né? No sentido de que afirmativa porque ela glorifica uma resignação. Glorifica a resignação, é uma expressão do próprio Marcuse. O que isso quer dizer? Ela se utiliza de uma igualdade que é abstrata para mascarar o que se realiza como realmente desigualdade concreta, né? Porque, na verdade, só uma parcela das pessoas é que vai ter, que vai dispor, né, desse poder que é, na nossa sociedade já capitalista moderna, no sentido do poder de compra, né, necessário para adquirir as mercadorias, né, que nos asseguram essa felicidade. Porque na nossa sociedade a felicidade está associada com adquirir mercadorias, né, que também é uma falsa felicidade. Então, ela afirma, é uma sociedade que ela afirma que existe um mundo melhor em ideia, certo? Né? Que é essencialmente diferente desse que está posto, quer dizer, esse aqui não, a gente nunca vai atingir a felicidade aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue apaziguar as consciências
né? E adiar essa satisfação a tal ponto e de uma forma tão eficiente que as pessoas até se acham felizes, mas quando elas realmente, na verdade, efetivamente, elas não são felizes. Porque você enche essas pessoas de opções de possibilidades da felicidade material, no sentido de que você precisa de coisas para se sentir feliz, né? Então, se eu tiver o novo iPhone, se eu tiver, enfim, né, um carro maravilhoso e essas coisas todas, assim, né, essa ideia de uma felicidade implantada, capitalista, para suprir essa ideia de felicidade do mundo ideal, que, na verdade, é inatingível, né, acaba dando uma apaziguada, tipo assim, eu me contento com isso é importante, né, isso realmente eu acho que eu estou feliz, enfim. Então, mas essa cultura nossa que a gente vive até hoje, né? Ela faz o quê? Ela tira do Estado, né, a responsabilidade pela felicidade, né? Porque essa felicidade é uma busca interna, tá? E não é uma responsabilidade do Estado, tá? Ainda que você não tenha as mesmas condições materiais de vida, porque o sucesso é pessoal, o sucesso depende de cada um. Se você não conseguiu, é isso, é uma falha sua, não é uma falha do sistema, tá? Porque os lemas gerais, né, liberdade, bondade, beleza, igualdade e tudo isso, tá? Estão aí acessíveis para todo mundo. Você tem acesso a esses ideais. Então, essa sociedade, ela nos leva, né, a fugir, né, a mistificar uma realidade social, né, e nos induzir a fugir desses problemas da existência no âmbito da subjetividade, né? Então, isso fazendo que a gente então a gente não infringe a ordem, a gente não quer mudar a ordem, porque não é um problema da ordem, é um problema de subjetividade. Enfim. Então, Marcuse dizia, a cultura burguesa fala da dignidade do homem sem se preocupar com um estado efetivamente mais digno dos homens. Enfim. Deixa eu pensar aqui, porque eu vou pulando. Ô, Jonathan, se você... Assim, eu acho que eu ainda tenho tempo para falar, né? Mas se você achar que eu estiver falando muito e não tiver tempo daí de poder fazer Sibeli, eu nunca depois... vou achar que você está falando muito. Tá bom. Então, deixa eu voltar, deixa eu recapitular. A ideologia da sociedade burguesa, então, estamos falando da sociedade burguesa, essa ideologia, já vou chegar na arte de novo, tá? Né? Propaga que os valores, então, da cultura, né, são acessíveis para todo mundo, né? E oferece, então, uma aparente unidade, uma aparente liberdade individual, né? Mas que, na verdade, ela está escondendo aí, está camuflando, né, essas verdadeiras condições de vida, né, das pessoas, né, contribuindo, na verdade, para uma preservação desse sistema de produção que a gente vive e que é excludente, né, e que é, enfim, bom, excludente eu acho que já já define tudo, né? Então, o indivíduo abstrato, então, não sei se vocês entendem, o indivíduo abstrato, né, essa ideia de indivíduo da sociedade burguesa, né, ela também porta uma nova exigência de felicidade, né, que depende só do próprio sujeito realizar. Mas aí, a produção capitalista preenche essas exigências e essas satisfações individuais de felicidade
com os objetos da mercadoria, com os objetos de caráter de mercadoria, né? Mas só uma minoria dispõe das condições, efetivamente, né, dos poderes aquisitivos mesmo, para se sentir feliz com esses objetos de mercadoria, que efetivamente não é felicidade, mas, enfim, para achar que pode se sentir feliz, né, para achar que vai garantir a felicidade com isso, né? Então, essa igualdade abstrata do mundo burguês, ela é uma desigualdade concreta, né? Camufla uma desigualdade concreta. Eu não sei se camufla tanto assim, acho que basta ler um pouquinho e a gente já percebe que não é tão camuflado assim. E aí, nesse contexto todo, vem a arte para o Marcuse, e ele vê que a arte ela tem essa possibilidade, então, de mostrar para o mundo essa possibilidade de negar essa sociedade que é afirmativa. Então, a arte ela é negativa, ela nega essa sociedade. Através da arte, eu posso mostrar as brechas de ruptura, para onde a gente pode ir, caminhos, soluções, né? Porque ele fala justamente que a arte é alienada, e aí não é o conceito de alienação de Marx, tá? É alienada no sentido de alheia, de estranha, de distante mesmo. A arte, ela está sempre distante da sociedade. Então, ela, por estar distante, ela acaba mantendo uma força revolucionária. Alheia, tá? Assim, a arte, ela não... Quando você se dedica a um fazer artístico, você consegue se distanciar do cotidiano nu e cru e ruim. Você tem um vislumbre de catarse, tanto quando você faz arte, quanto quando você vê arte, sente arte. E esse vislumbre de catarse, essa catarse é revolucionária. Entretanto, porque tu sempre tem um entretanto, né? O Estado sabe disso. E ele tolera por quê? Ele tolera porque, efetivamente, o Estado sabe que as pessoas precisam se sentir felizes. Não dá para viver eternamente triste. Não dá. As pessoas não vão trabalhar, né? As pessoas não vão se dedicar a manter o Estado, né? O estado de exploração, o estado de desigualdade, né? O estado de morte. Elas só vão manter o Estado e não vão se voltar contra o Estado se elas tiverem vislumbres de felicidade, se elas se sentirem, de algum momento, catárticas. Então, por isso que o Estado tolera a arte. A arte ela é necessária para o Estado também, porque quando você vê arte, consome arte, você consegue ali, naquele momento, e aí você não precisa fazer isso concretamente, na prática. Você se alivia. Se aliviando, você pode voltar para a sua vida explorada de todo dia. Né? Então, ele ressalta que, cuidado, a arte também tem um caráter conciliador com a ideologia da burguesia. Tá? Ela também serve aos propósitos de dominação, porque, momentaneamente, ela te faz feliz. Então, é uma felicidade que não perdura. Né? Porque naquele momento ela te faz feliz, ou te faz melhor, ou te faz... Enfim, ela te faz feliz. Naquele momento ela te faz feliz, tá? Então, ele sempre ressalta um caráter duplo da arte. Sempre. Sempre quando ele vai falar de arte, ele vai falar, nossa, a arte é revolucionária. Porém, contudo, todavia, né, ela também é reconciliação com o status quo. Tá? Ela é subversão e reconciliação. Tá? Isso vai ser uma constante nos escritos, que eu chamo de escritos estéticos políticos de Marcuse. Tá? Reconciliar e subverter e reconciliar. Ele vai estar sempre trabalhando com isso. Sempre, sempre. Né? Porque
porque ao mesmo tempo que ela pode estimular, né, uma possibilidade de revolta, né, ela pode também apaziguar os desejos de revolta, tá? E no capitalismo avançado, que o Marcuse chama de capitalismo avançado, a nossa sociedade moderna, né, das modernas sociedades industriais avançadas, né, do capitalismo avançado, essa característica conciliadora da arte, ela é intensificada pela capacidade da cultura do capitalismo de massa de assimilar os objetos de arte. Né? Gente, eu não preciso ir num museu para ver a Mona Lisa, eu ligo, eu boto na internet. Né? Eu compro um folder, eu vejo em folder, eu vejo em tudo, enfim, ela está aí, ela está... Você tem acesso à arte, gente, vocês têm acesso em qualquer lugar à arte. Né? Mas para o Marcuse isso é um perigo, assim, perigoso porque ela vem destituída dessa capacidade que é tão inerente da arte de ser questionadora. Ela está tão difundida, é isso que, né, a cultura de massa, né, o que é a cultura de massa, né, é você pegar uma coisa que é a arte mesmo e transformar isso num nada, enfim, né, é tão massificada, é tão mastigada, você não sabe mais o significado daquilo, né, você castra a capacidade revolucionária da arte, você consegue castrar ela, tá? Inclusive, Marcuse vai fazer, inclusive, uma crítica à pornografia, né? Ele vai dizer que a pornografia ela é ascética, né? Porque assim, o nosso Estado permite até a pornografia, né? Mas não permite verdadeiramente o erotismo, né? Pornografia não é erótica, né? Pornografia é uma coisa destituída de reflexão, de possibilidade verdadeira de sensação, de uma sensação genuína de erótica, e essa sensação genuína erótica, ela também carrega um vislumbre revolucionário. Né? O erótico não está só na arte, também não está só na relação sexual, né? O erótico está no sensível, né? Você tem várias formas de apanhar o erótico, né? Mas definitivamente não é através da pornografia para o Marcuse. Ela é ascética, ela é machista, ela é condizente com a exploração, né? Que horas são? Tá. Então, o Marcuse ele se preocupou muito sempre com um caráter assim dessa incorporação do potencial subversivo da arte, né? Pelas forças coercitivas do Estado capitalista, né? Então, você é subversiva? Peraí, vem cá, vamos conversar, né? Tanto pelo Estado, pela forma mais autoritária, né, do fascismo, o fascismo também se incorporou da arte, né? Quanto em sua forma travestida de liberdade, que eu chamo que é a democrática, né? Também todos eles se incorporam da arte, agregam o potencial subversivo da arte, mastigam e te devolvem, né? E aí chama a atenção do Marcuse, especialmente, para dar um exemplo prático de como isso ocorre, o surrealismo. É uma corrente que vai atrair muita atenção do Marcuse, porque era uma corrente declaradamente com inspirações revolucionárias, de transformação, né, de trazer de volta a sensibilidade, de criar mundos alternativos através da arte, né? Então ele se identifica, obviamente, né? Mas ele percebe a fragilidade disso porque ela foi facilmente absorvida como um modismo estético, né? Principalmente pelos representantes da anti-arte, que ele chama, né? Por exemplo, o dadaísmo, né?
Por exemplo, o dadaísmo, né? Acho que a maior figura do dadaísmo é o Duchamp, né? O Rinaldo Duchamp, né? Que declara guerra a toda forma de arte burguesa, né? Que tem esses ideais de beleza que vem da arte grega, né? Então, o dadaísmo ele vai romper com tudo isso, com o conceito de arte, né? Por isso que ele pega um urinol e diz assim, né, é um nome, né? Então, eu faço qualquer coisa e qualquer coisa pode ser arte, né? O Marcuse ficou muito puto com isso. Mas, enfim, ele era... Tem minhas críticas a Marcuse também, viu? Não sou uma pessoa deslumbrada com Marcuse. Eu acho que Marcuse não teve o melhor olhar para o dadaísmo. Eu acho que ele... Não soube a crítica, mas, enfim, ninguém é perfeito. Porque para o Marcuse, o dadaísmo, o que ele fez? Ele justamente tirou o poder de transformador da arte, né? Quando tu pega um objeto qualquer, por exemplo, o Andy Warhol, né? Tu pega os ready-mades, né? Do Duchamp, a pop art, né? Do Warhol, pop art, né? Também não gosto muito, mas enfim, do Andy Warhol. E quando tu pega assim uma caixa de sabonete, né? De sabão em pó, que eu acho que todo mundo sabe do Andy Warhol, e transforma aquilo em arte, do Marcuse, aí tu acabou realmente com qualquer possibilidade revolucionária. Tá? Ele diz isso é reafirmação da realidade. Olha aí. Então, ele diz que o potencial político da arte ele é inerente do trabalho artístico, né? Inerente à arte, né? E a forma, e ele dá muito valor à forma artística, por isso que ele renega muito os ready-mades e a pop art, porque ele diz que a forma artística carrega uma possibilidade de libertação, tem muito a ver com forma. Eu não vou discutir agora forma, que forma vai um tempão falar de forma em arte em popular, não vou falar de forma, tá? Então, assim, mas eu acho muito engraçado, só para comentar um pouco mais sobre as correntes artísticas que ele estava vendo na época, né? Que ele foi também contemporâneo das vanguardas, né? Então, assim, aí teve, assim, já mais quando ele já estava mais velhinho, né? Happenings, né? Agora está muito famosa essa coisa de happening, né? Que é aquela coisa daquelas que a pessoa faz na rua, né? E daí começa um e vai outro, sabe? Não sei se as pessoas... Teatro vivo também, pop art, Marcuse vai detestar tudo isso. Mas, na verdade, eu acho que o Marcuse não soube, eu acho que tem muita coisa ruim, tem, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele vai detestar porque ele justamente acha que vai gerar uma identificação automática, né? Então, ali, com o que tem ali representado, né? Não transcende, né? Então, assim, aí isso é um já visto, por exemplo, né? Então, ele acaba reforçando os valores vigentes, e ele não quer reforçar o valor vigente, ele quer transcender o valor vigente, ele quer ir para além, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim que isso é uma falha do Marcuse, porque o Marcuse também nunca conseguiu se destituir da forma burguesa de arte, que é essa ideia, né, de arte clássica, né? Então, assim, ele já foi um pouquinho melhor com Adorno, que que não gostava de jazz, né? Mas, enfim, ele gostava de jazz, mas ele também não soube ver muito bem arte contemporânea, não. E eu acho que ele tem como ele defendeu o doutorado na literatura, ele sabia falar muito de literatura, sabia falar muito de artes plásticas, também um pouco de música, mas o Marcuse, por exemplo, a gente não lê nada dele falando sobre dança ou sobre teatro, muito pouco, então eu acho que no final das contas ele também não olhou adequadamente para essas artes do corpo, né? Enfim, então, happening, teatro vivo, performance, tudo ele criticou, mas na verdade ele não... Acho que ele não tinha muito, como bailarina, como uma pessoa da performance, eu acho que ele não leu as entrelinhas direito. Aí a gente, né, sempre tem que poder fazer uma crítica, né? A pessoa não é perfeita, né, gente? Marcuse era legal, era massa, mas perfeito não, né? Era um homem de seu tempo, tá? Então, eu acho que ele tem uma falha aí nessa leitura dos movimentos mais modernos, assim, de arte e enfim, das artes do corpo, ele não entendia nada. Mas a grande contribuição dele está justamente numa ideia de que, né, a revolução pela arte, a revolução pelo estético, então, de que a arte pode nos levar a um estado estético,
tá? Ele acreditava nisso, num estado estético. Tem um texto dele que chama... Esqueci, mas enfim, ele fala sobre a estetização da vida, não no sentido de fim da arte, né, mas no sentido de tornar a vida uma obra de arte, né, e não no sentido de que vai acabar a arte e tal, mas de transformar as nossas relações, né, de uma forma mais artística, como se dão na arte, assim. Mas para isso, né, a gente precisa, para a gente ter um estado estético, a gente precisa de um novo homem, de uma nova mulher, né, que não estejam sujeitos a um estado de exploração, que possam desenvolver no trabalho uma potencialidade de toda a sua dimensão estética, né. Ele acreditava numa junção também, não falei aí, mas a gente tem uma herança muito cartesiana, né, de razão, né, e razão e sensibilidade como instâncias separadas do cérebro e da subjetividade, enfim, mas Marcuse entendia que razão e sensibilidade são uma coisa só, né? A gente precisa ter uma razão sensível e uma sensibilidade racional. Né? Então, uma nova forma de vida também vai ser esse novo homem, essa nova mulher que vai pensar sensivelmente e vai sentir racionalmente, né? Que vai e ele tem também a obra mais famosa dele, né? O Eros e Civilização. Ele pega muito Freud e ele então fala muito de impulso, né? Impulso de vida. E, né, então, a energia sensual, a energia erótica, a energia artística, ela faz parte dos impulsos de vida, né, e não dos impulsos agressivos e repressivos. Então, esses impulsos de vida não estariam mais subjugados, porque na forma que a gente vive hoje, eles estão subjugados, né? Seria um estado que negaria definitivamente esse estado efetivo, esse estado que a gente vive, né? Bom, eu vou falar só mais um pouquinho sobre a questão do trabalho, uma coisa que eu também acho importante falar. Então, essa sociedade, a sociedade ideal do Marcuse, né? E aí aproxima muito mais Marcuse do Fourier, por exemplo, do que do Marx. É a ideia de que você pode ter prazer no trabalho, né? Porque para ele, e assim como acho que para todos os socialistas, né, é importante você solucionar o problema da relação de trabalho, né? Relação de trabalho e repressão, né? Trabalho e repressão, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder a própria ideia de trabalho, né? Como formadora de civilização. Para o Marcuse, trabalho é formadora de civilização, assim como para Marx. Então, ele não avança daí, né? Porque a gente tem que se manter fiel a uma ideia de trabalho, né? A gente pode, de repente, subverter a ideia de trabalho também, mas, enfim, ele se mantém fiel à ideia de trabalho do Marx, tá? Mas ele entende que o trabalho tem que ser prazeroso, e por isso, então, né, assim, tem a ideia do trabalho prazeroso, trabalho atraente, que é um conceito do Fourier, né, que ele desenvolve, trabalho atraente, que é você trabalhar de forma prazerosa, né? E aí também ele não só Fourier ele vai trazer para trabalhar esse conceito, mas Schiller, né? Porque Schiller tem a ideia de jogo, né? De trabalho como jogo, né? Ele diz que a arte é um jogo e o trabalho incorporar essa ideia de jogo do trabalho de Schiller no trabalho de Marcuse. Marcuse incorpora essa ideia de jogo. Não vou ir além dessa ideia de jogo, não. Se alguém quiser, pergunte aí. Mas, então, a ideia de que o trabalho é lúdico, né? Pode ser lúdico, né? Que ele pega do Schiller. E do Fourier também, né? Acho que sim. Lúdico. Estou começando a viajar. Já vou terminar.
daqui a pouquinho. Tá? Né? A proposta que ele pega do Fourier, qual é a proposta do Fourier? Né? É uma transformação das instituições sociais, né? Elas deveriam atribuir funções de acordo com as faculdades e com as inclinações de cada um. Isso é Fourier, das inclinações individuais, né? Cada um deveria trabalhar com aquilo que lhe dá prazer, tá? Né? Ter curtos períodos de trabalho e distribuir também, né, o produto desse trabalho, né, de acordo com a necessidade. Isso é Fourier, um pouco Marx, enfim, né? E isso tudo tornaria o trabalho atraente, que é isso que o Marcuse pega do Fourier. Então, uma realidade transformada, né, e teria um novo princípio de realidade, né? Seria uma sociedade, então, que seria organizada em torno do tempo livre, né? Mais do que em torno do trabalho, né? Seria uma sociedade que esse trabalho, apesar de que ainda existisse, seria mínimo, seria prazeroso, né? Seria voltado para a realização das necessidades humanas, né? E seria, então, efetivamente um estado estético, né? Onde razão e sensação, né, se uniriam por meio de uma razão sensual, né? Razão dessublimada, sensualidade sublimada, né, de forma não repressiva, tá? O trabalho seria jogo, então. E o Marcuse também, o que ele extrapola Marx, né, e ele e o Bloch, que eles se assemelha ao Bloch, aí é que justamente você precisa incorporar no debate do socialismo, né, as qualidades erótico-estéticas, né, que foi, na época dele, um pouco renegado aí, né? Então, você precisa incorporar a técnica e a arte, trabalho e jogo, né? Então, e assim como o Bloch, ele buscou, então, reinventar um socialismo, né? Eu sempre ouso dizer que, para mim, o Marcuse foi para além de Marx, né? E pensou um socialismo mais avançado, aí, mais progressista, não sei, enfim. Né? Mas, enfim. Para terminar, deixa eu ver o que eu quero falar. Bom, eu acho que para terminar é o seguinte, não sei se ficou claro, eu acho que a gente pode conversar agora também, assim, né? Mas assim, Marcuse, ele é sempre um crítico do sistema capitalista, né? E um crítico do sistema de trabalho capitalista também, né? É uma característica dele, né? Ele percebeu a perversidade do sistema capitalista de produção, né? Porque ele não é só cruel com o pobre, né? Ele não é só cruel com quem está na base da pirâmide, né? Ele é cruel também com quem está no topo, porque todos nós, independente de quanto dinheiro a gente tem a nossa sensibilidade mutilada no sistema capitalista, porque a gente não é capaz de sentir a verdadeira felicidade aqui, nesse sistema, dessa forma que ele está posta, porque a gente não é capaz de fruir verdadeiramente de nossa sensibilidade aqui, tá? Ela é impossível da forma como está dada, né? E, portanto, a liberdade aqui é impossível também, porque felicidade e liberdade para Marcuse é uma coisa só. Você só é possível ser livre, você só é livre se é feliz. Se uma coisa não é possível, a outra também não, tá? Então, por isso a luta dele por pensar e por vislumbrar em todos os pequenos movimentos sociais que estavam surgindo essa possibilidade de uma outra organização social, né? Que pudesse, então, nos levar a uma verdadeira liberdade, a uma verdadeira felicidade, né? A uma sociedade que tivesse outros alicerces, outras fundações, né? Que se tivesse baseada na satisfação dos impulsos de vida, né? E os meios de produção estando à disposição da coletividade, né, com realmente uma participação ativa dos indivíduos na administração de tudo, né, com uma redução da jornada de trabalho, com uma reorganização do processo de produção, né, visando sempre a necessidade do todo, né, onde uma liberdade individual coexistiria com uma liberdade universal, né. E para o Marcuse, como eu disse antes, ele achou que isso
que isso não era uma coisa de livrinho para ficar guardado na biblioteca. Isso era uma possibilidade histórica real. Era o próximo passo de desenvolvimento da civilização. Ou a gente vai para isso, ou a gente cai de novo na barbárie. Mas eu acho que está respondido onde a gente foi parar. E assim, Mical? Termina. Bom, Cibele, muito obrigado pela sua fala, pela sua contribuição. Eu fiz muita anotação aqui, eu vou precisar organizar todos aqui depois, mas nós temos já duas perguntas, tanto a Thaís está com a mão levantada, quanto o Vitor deixou aqui registrado uma pergunta, mas eu vou aproveitar o meu poder tirânico de mediador e passar minha pergunta na frente de todo mundo. E na verdade, Eu acho acho justo. justíssimo. E na verdade, eu até pensando depois que acho que eu vou colocar a sua resposta para essa pergunta como um corte no Instagram, porque eu acho que seria um guia interessante para muita gente. São duas perguntas e a primeira é: o que você recomenda para quem quer começar a ler Marcuse? Quem quer começar a estudar Marcuse, não necessariamente fazer pesquisa sobre, mas estudar os escritos dele. Por qual ordem, como começa, o que você recomenda, qual o melhor idioma? A gente tem boas traduções. Português, né? Vamos valorizar o trabalho dos tradutores. Não, mas a gente tem boas traduções do Eros e Civilização e tem uma nova tradução do Omnidimensional, assim, que tá ótima. A antiga era ruim, mas essa tá bem boa. É só ver, é a nova de 2000 e alguma coisa. A antiga era de 1900, sei lá, e 90 e alguma coisa, né? 1990 e alguma coisa, ou 1980 e alguma coisa, sei lá. Então, que se chamava, inclusive, A Ideologia da Sociedade Industrial, em português, que é o subtítulo do Omnidimensional. E aí, na versão essa antiga, transformaram como título principal. Botaram A Ideologia da Sociedade Industrial e tiraram o Omnidimensional. Só que o Unidimensional que é o título efetivo da obra, porque é sobre isso que ele está falando, sobre unidimensionalidade, né? De que nos tiram a possibilidade de sermos diversos e sempre unos, enfim. Então, assim, eu sempre recomendo essas duas obras, são de leitura, eu acho, bem tranquila, assim, que é o Eros Civilização e o Homem Unidimensional. Aí, se você quer esperança, leia Eros Civilização. Se você quer pessimismo, leia O Homem Unidimensional. Marcuse nunca é, assim, uma linha reta. Nunca. Ele vai estar sempre assim, às vezes você quer cortar os pulsos lendo Marcuse, às vezes você quer pegar, levantar uma bandeira, ir para a rua e dizer, é isso, gente, porra, puta que pariu, vamos ficar parados. Então, assim, que a esperança é quer, né, não vamos cortar os pulsos, né, gente? Quer, assim, se afundar no sofá, nesse dia chuvoso, e curtir uma fossa, lê O Homem Unidimensional. Acho que são os dois bem bons para começar. A dimensão estética, ele é bem curtinho, né? Mas eu acho que já é mais para quem é interessado em arte, tá? Quem é interessado em arte, vale a pena ler A Dimensão Estética, bem fininha, bem rápido de ler. A Anne Maria até falou assim, considera O Homem Unidimensional um dos melhores livros que ela já leu. Ele foi considerado um ótimo livro mesmo, assim, tanto é que os estudantes assumiram O Homem Unidimensional como o livro debaixo do ombro aí para levar para a Revolução lá de 68, né? Uma segunda pergunta que eu queria fazer para ti é como é que você vê a repercussão, ou, por exemplo, a recepção do Marcuse nas leituras brasileiras, né? Pensando assim, vai uma história dessa recepção, quem foram os primeiros que produziram obras sobre Marcuse, que propuseram leituras sobre Marcuse aqui no Brasil? Como é que você vê esse campo de pesquisa hoje? Fala um pouco sobre essa recepção, por favor. Hoje está bem melhor, assim. Hoje tu tem... Eu acho que logo no começo, quando
a teoria crítica chega no Brasil, o Marcuse é muito apedrejado, e muitos comentaristas, tem um clássico, talvez o Daniel possa me ajudar a lembrar o nome dele, que sempre falava muito mal do Marcuse, que era um que comentava teoria crítica, agora esqueci, antigo também, e falava muito mal do Marcuse, dizia que ele era superficial, ou não era, enfim, não era profundo, né? Ele escreveu aqui no chat se era o Melchior. Isso, esse aí, Aí, mas livro velho, livro velho. Bom, livro velho, a gente só lê livro velho, né? Enfim, quer ler, pode ler. Mas, enfim. E aí, eu acho que a partir dos anos 2000 já, né? Eu acho que é bem recente essa recepção mais calorosa para o Marcuse, principalmente do pessoal que estuda estética, na verdade, assim, estética e teoria crítica, né? Porque tu tem o pessoal da estética clássica e tal, mais moderna, né? Que fica em Hegel, ou mesmo vai muito para as artes plásticas, e daí foca muito em conceitos mais de artes, conceitos mais específicos da arte, mas quem tem esse olhar mais abrangente para a arte tem ido muito para Marcuse. Mas eu acredito que bastante dentro da estética. Eu acho que ainda dentro da própria teoria crítica, quem é assim especialista em teoria crítica, eu não sei se eu vejo ainda muita gente assim, a favor de Marcuse, lendo Marcuse. Ele está sendo resgatado bastante na arte. E, enfim, dentro da filosofia na estética, mas eu ouso dizer, não sei, que dentro da teoria crítica ele ainda é um pouco renegado. Mas eu gosto dos renegados, adoro. Bom, antes da gente então partir aqui para as perguntas que escreveram no chat, vamos chamar quem está com a mão levantada. E eu vou dizer que você tem bons amigos, o Cibele, porque os dois aqui querem te fazer pergunta. Então, Thaís, por favor. Não basta o bar. Não, tem que fazer Faz pergunta tempo que a gente não vai publicamente. pro bar. Já não basta o bar, né? Cibele, mano, eu tive muito pouco filosofia da arte na escola, na faculdade, então vou buscar me informar agora, vou buscar me inteirar mais. Era isso que eu ia perguntar, o que ele fez a pergunta aí sobre quais livros começar a ler Marcuse, sobretudo porque a gente está fazendo, tenho um grupo de mulheres, a gente está fazendo um trabalho sobre uma reflexão sobre a pornografia. De textos a respeito de pornografia, então, junto com a frase que a gente vai colocar. E aí eu queria colocar alguma coisa sobre Marcuse, sobre o que ele falou da pornografia. Tem algum texto específico dentro de algum livro? Tem. Eu não sei se está no Era Civilização ou se está porque ele tem os Collect Papers, que é uma série de artigos que reuniu, porque o Marcuse tinha muitos escritos também, assim, que saíram em revistas, artigos e tal, e que não necessariamente é um livro, né? E que foram compilados, isso também já é de 2000, assim, 2000 e pouco, são 2006, 2004, são quatro coletâneas, coletânea, né? Só que só a primeira está traduzida para o português, o resto está em inglês. E aí pode ser que esteja nesses collect papers, aí eu preciso daí rever aqui, inclusive talvez na minha tese eu consigo achar, porque eu devo ter botado alguma citação, mas aí eu posso te passar depois, se está no Era Civilização ou se está num desses collect papers. Vai, cita Marcuse lá, pronto, já vai levar Marcuse para a rua, botar botar no muro e pronto, a academia vai odiar Marcuse de novo. Mas tudo bem. Faz parte. Obrigado, Thaís. Bom, Daniel, por favor. Obrigado, Jonathan. Ô, Manezinha, valeu pela fala, foi um baita prazer poder ouvi-la nessas condições mais explica, hein, que quem é nativo de Florianópolis, tá, Manezinho. Desculpa. Eu sou gaúcha, na verdade, mas enfim, tudo bem, sou Mané. Eu me criei já lá. tem bastante tempo de amizade, eu às vezes esqueço que a gente não está nos espaços que aqui em São Paulo, né, as pessoas vão achar, pô, tá chamando ela de Mané, meu, qual é? Não, desculpa.
Doutora Cibele, doutora Kunz, vai, vamos colocar a carteirada, brincadeiras à parte. Adorei sua fala, tá? Tem muitas coisas que nós já propusemos ao debate, que nós já trocamos figurinhas. Eu tenho como grande mote um pesquisador que tem grande respeito teórico pelo Marcuse e pela figura política e social que o Marcuse atuou, né? A maneira como ele atuou. É verdade, né? O Habermas, né? Sim, sim. Você fez, eu não sei se foi gravado aquela resenha anterior, mas foi muito pertinente, muito significativo todas as abordagens que você apresentou. Eu tenho uma pergunta dupla para você, tá? Uma coisa que me interessa muito diretamente na pesquisa é sobre a dessublimação repressiva que o Marcuse tanto declara, principalmente no Eros e Civilização, tá? Você passou por essa discussão e eu sempre coloco em confronto com a perspectiva da grande recusa, tá? Aqueles grandes movimentos, principalmente no final dos anos 60, que o Marcuse viu com bons olhos, mas depois temeu que aquilo pudesse, inclusive, reforçar ou reiterar ações, práticas violentas. E quando você recupera a perspectiva da apreensão estética, da condução artística, você volta isso para o indivíduo, para um aparato de subjetividade fortalecido, o que não é a grande recusa. A grande recusa tem um amparo mais social. Eu queria saber de você, como pesquisadora em Marcuse, como estudiosa, se é possível identificar dentro dessa dessublimação repressiva um critério de resistência ao domínio que o capitalismo tardio, o capitalismo avançado, imprime sobre as sociedades contemporâneas. E a segunda questão é puxando um pouco mais para os nossos dias atuais, tá? O Marcuse é herdeiro de toda a tradição hegeliana marxista, que influiu todo o círculo frankfurtiano. E quando eles migram para os Estados Unidos, e isso você falou muito bem, eles vão com uma certa ortodoxia em mente, que o fascismo nada mais é do que o desenvolvimento das forças do capitalismo. Então, eles identificam na sociedade norte-americana, naquela sociedade de consumo neoliberal, mais correlação com o fascismo que eles tinham experienciado na Europa do que eles pressupunham. A pergunta refere-se ao contexto atual. É um recorte bem conversa de boteco com um grau de seriedade, tá? Quando nós vemos uma ascensão ou uma recuperação de conservadorismo reativo, violento, e na mesma perspectiva nós vemos um capitalismo internacional se desenvolvendo de uma maneira jamais prognosticada, a gente ainda tem essa leitura do Marcuse, do Adorno e do Horkheimer, principalmente desses três, revitalizada? Valeu, Mara. Como é que é? Desculpa, repete o final? Recuperando a ideia que o fascismo não estaria dissociado do capitalismo, tá? Principalmente do capitalismo neoliberal, capitalismo consumista dos Estados Unidos, lá dos anos 40 e 50. Aí vindo para cá, para o século XXI, quando a gente tem esse ressurgimento dos estados de centro-direita ou de direita, e nós temos um desenvolvimento de um capitalismo internacional muito mais intenso do que foi o neoliberalismo da metade do século XX. A pergunta é possível, através da revitalização da primeira geração de frankfurtianos, observar ainda essa junção entre capitalismo e conservadorismo, capitalismo e fascismo, ou você acha que já ficou como diagnóstico de época passada? Não, claro que não, né? Eu acho que é mais do que nunca, né? Está interligado, né? O Marcuse falava, e eu acho que isso é muito atual, né? Da questão de como o capitalismo é um sistema que facilmente a gente cai na barbárie, facilmente a gente cai no fascismo, né? É muito fácil, a linha é muito tênue entre, né, dentro do capitalismo, assim, para você, essa suposta democracia, né, que a gente vive no capitalismo, ela é muito frágil, ela é muito
é muito fácil de cair no fascismo, como caiu tantas vezes, né? Como tem, enfim, né, se mostrado aí tantas vezes para nós. Então, não, ainda é válido, ainda é pertinente, ainda está aí. É assim, eu acho que só vai deixar de ser pertinente o dia que a gente mudar o sistema. Até a gente pode pensar de outra forma. Com relação à tua primeira pergunta, não queria entrar no negócio da sublimação, dessublimação, mas enfim, vamos lá. Que isso está no Aerocivilização, gente. Quem quiser ler Aerocivilização, ele trabalha com os conceitos de Freud bastante, mas na questão exata, sobre a questão da sublimação, exatamente, ele diz que a arte é sublimação, né? Porque sublimação dos impulsos de vida, porque, e aí, pegando um pouco a teoria freudiana, você precisa sublimar os impulsos vitais, né? Porque senão a gente vai viver só querendo satisfazer, só querendo ter prazer, e aí a gente não consegue viver em sociedade, né? De uma maneira bem resumida, bem grosseiramente resumida, né? A nossa vida vai ser uma eterna busca de prazer e a gente daí não vai criar sociedade, não vai, né, desenvolver sociedade nenhuma. Então, por isso a sublimação desses impulsos, né, que se dá para a gente poder desenvolver a sociedade, né? Aliás, e o Freud, inclusive, ele é bem pessimista, porque ele diz que só há sociedade com a sublimação dos impulsos e não há como desenvolver esses impulsos dentro da sociedade. Então, ele é pessimista no sentido que meio que não há felicidade para o Freud, tá? Porque felicidade é satisfação de impulso. Se você tem que sempre sublimar, 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 você não consegue ser feliz. O que o Marcuse vai dizer? Claro que dá. Por isso, se você quer esperança, leia Aerocivilização. Claro que dá. Porque a arte é sublimação dos impulsos, né? Mas de uma forma que você consegue satisfazer, né? Esses impulsos, sublimando-os, mas ao mesmo tempo satisfazendo-os, né? Então, como na arte é possível, ele pensa, então, numa ideia de sublimação não repressiva, que é o conceito de arte para ele, é uma sublimação não repressiva, tá? Porque você não vai reprimir os impulsos vitais. Na arte, você não precisa reprimir os impulsos vitais de prazer. Então, você consegue, mesmo sublimando, satisfazer esse impulso de prazer. Então, ela não é repressiva, né? Mas ele, ao mesmo tempo, diz assim, a gente vive um estado de dessublimação repressiva, porque a gente vive num estado que, em tese, tudo é liberado, como ele fala, e aí, né, ele fala de novo da pornografia, né, do sexo, né, mas, ao mesmo tempo, é desublimado, e aí não é repressivo, porque você não tem a consciência do prazer que sente. Ele é um prazer totalmente externo, ele é um prazer que não é efetivo, não é seu, principalmente, né? E aí ele chama de sublimado porque, na verdade, assim, está escancarado, né? No sentido de que você vê e está em todo lugar, nesse sentido de sublimação, né? Você não precisa mais esconder, assim, né? Imagina, o sexo era uma coisa de casa, uma coisa interna, uma coisa, né? Não se comenta, não se fala, né? E no estado capitalista moderno, você fala, você vê, você consome, você compra, né? Sexo, você compra, né? Pornografia. E isso ele chama de dessublimação, porque isso não é efetivamente satisfação das necessidades vitais. É desublimado, é sem crítica, é sem prazer, é sem fruição, é sem erotismo verdadeiro, né? E é repressivo, porque serve para nos manter ancorados aqui, sentados, sem sair para a rua. Você quer fazer a tréplica, Daniel? Não, imagina, foi perfeito. Ela, assim, brincadeiras à parte, são dúvidas que eu tenho, que eu carrego, e
E assim, a gente já conversou sobre isso e ela joga na minha cara que não era para eu ir para o Eros e Civilização, mas é que você já tinha apresentado possibilidades de adentrar nisso, eu falei assim, essa é a brecha para cutucar. Então, Não, sim, pode botar, pode botar. não, foi ótimo, valeu, obrigadão. Não, eu amo Aerocivilização, é o meu livro preferido do Marcuse. É porque eu agora sou mãe, né? Aliás, eu já era assim, porque eu acho que eu tenho um ar, assim, as pessoas costumam achar que eu sou meio pessimista, porque eu tenho uma eterna nuvenzinha, né, de chuva em cima de mim, mas eu, na verdade, sou uma pessoa bem esperançosa, e agora que eu sou mãe, então, eu sou pura esperança, gente, sou pura esperança, eu quero um futuro melhor para minha filha. Justo. Bom, vamos aqui para as perguntas escritas, então. Vamos compartilhar aqui na tela. E você vê que, como bom acadêmico, quando eu fui colar, eu já deixei em Time New Roman 12 para... Já está fixa ali. Enfim, estou ficando habitolado já completamente. Mas, vamos lá. A primeira pergunta que foi do Vitor Bardella de Lima, que diz o seguinte: já li em alguns lugares que a possibilidade de alforria no sistema escravista brasileiro era uma forma de controle porque gerava uma esperança de mudar sua condição de vida. Essa possibilidade de ascensão social no liberalismo pode ser comparada a uma forma de controle para não rebeldia dos oprimidos, como a alforria era no sistema escravista? Sim e não. Eu não sei muito bem o que ele está querendo dizer com a alforria da Princesa Isabel, porque realmente não foi uma alforria, é verdade. Acho que nunca nem tivemos, né, uma alforria, né, do sistema escravista brasileiro, né? Mas sim, tá, entendi. Mas essa ideia, né, que ficou implantada, então sim, com certeza, porque essa ideia de que você é responsável pela sua ascensão social. Você, individualmente, o Estado não tem nada a ver com isso. Se você não conseguiu, porque você fracassou, meu bem, só lamento. Não, então, sim, é controle, sim, porque o Estado sabe que não vai dar para todo mundo ascender socialmente. Né? A gente não tem condições materiais de vida, né? E aí a gente está vendo o mundo mostrando isso, né? Para que nós todos sejamos bilionários, né? Primeiro, assim, você ser um milionário não pode ser um ideal de vida, né? Porque não dá, né? Não dá para todo mundo ser milionário. Bilionário, então, muito menos, né? Assim, esse não pode ser um ideal de vida, até porque que ideal de vida é esse? A ideia, mas ele está vinculado, né, com essa ideia individualista de que eu tenho que ter o eu, né? Acho que o desenvolvimento da psicologia, da psicanálise também ajudou muito com isso, mas está tudo envolvido, né? Está tudo dentro de um mesmo espírito do tempo, entende? Essa ideia do eu, né? Essa ideia do ego, né? E de que eu preciso estar bem, né? E não do nós precisamos estar bem, né? Nós enquanto mundo, né? Aí você, mas enfim, o sistema, o liberalismo sabe que não tem espaço para todo mundo, né? Projeta isso como se fosse um problema seu, individual, porque assim mantém a gente, claro, controlando, né? E ao mesmo tempo dá aquelas pinceladas assim, porque é isso, porque ele sabe que precisa dar pincelada de prazer para a gente, ele precisa dar uns, sabe, a cachaçinha na boquinha de vez em quando, porque senão a gente realmente pode se rebelar. O Estado sabe disso, óbvio, entende? E é por isso que o Marcuse fala, né? Tomar cuidado com essa, como ele consegue se apoderar da arte, né? Que a arte pode fazer essa função, mas não só a arte, é essa coisa, de repente você consegue, né? O seu desejo de ter, né, as coisas, né? E aí seu poder de compra, né? Essa ideia de, enfim, essa ideia toda enviesada de que a gente tem que ter muita coisa para ser feliz, né? Que a nossa felicidade está em função disso. Então, sim, a gente fica controlado, né? Em função disso. A gente está sob controle, está todo mundo sob controle. Bom, vamos aqui para a pergunta da Liz Bruna de Souza França.
Se é possível tornar a utopia realizável e, portanto, dar fim a ela mesma, podemos entender o projeto de sociedade de Marcuse como um quadro que não é utópico, porque ele é efetivo, mas admito que me parece um pouco romântico também, o que não quero dizer que seja impossível. Cibele, gostei que te citou no meio da pergunta. Cibele, de que forma o Marcuse discute a tomada da arte como esse objeto que também pode ser utilizado como desestímulo à revolta? Como ele entendia esse ecossocialismo imbricado com a arte? Ah, não, desculpa, não imbricado com a arte, só citei que ele foi um dos primeiros, né, porque na época dele o ecossocialismo estava surgindo, essa ideia de ecossocialismo, né, de um socialismo pensando no meio ambiente, né, um socialismo verde, estava surgindo lá na década de 60, assim, né, e Marcuse foi um dos primeiros a também olhar para isso, sabe? Mas aí eu acho que eu citei, e daí ficou parecendo que isso tem a ver com a ideia dele, com o conceito dele de arte e tal, não tem muito a ver, não, ele só estava ligado também, tá? Aí, a sua outra pergunta parece um pouco romântico. Tem alguns críticos, quem chama ele de romântico o pessoal deve conhecer o Michel Levy. Michel Levy chama ele de romântico, no sentido de romântico também, dos românticos alemães também. Mas não, assim, eu não... Só não tome... Romântico tudo bem, mas só não tome isso por ingenuidade, né? Porque Marcuse não era ingênuo, tá? Não, porque não foi só ele também, por exemplo, Bloch também escreveu sobre a possibilidade de concretização da utopia, né? Porque, como eu disse no começo, você tem que entender que a utopia, ele mesmo trabalhou com 4 conceitos de utopia, né? Efetiva, abstrata, e dentro disso, efetiva e abstrata, quer dizer, você não vai ler isso em Marcuse, né? Isso é eu falando de Marcuse, que você pode considerar 4 formas de interpretação de utopia na obra de Marcuse, tá? Então, talvez quando ele tivesse mais pessimista, se ele lesse aquilo que ele estivesse escrevendo quando tivesse mais esperançoso, ele fosse dizer assim, ai, como eu fui um romântico, pode ser, mas de forma nenhuma confunda romântico com ingênuo, é só isso, tá? Porque por que, gente, que a utopia não pode ser realizável? Me diga, Liz, por que você acha que a utopia não pode ser realizável? Se a Alice quiser abrir aí o microfone, pode falar, pode falar. Você consegue me ouvir? Então, assim, eu me considero bastante, não pessimista, né? Amo Goethe e tal, então, por isso, talvez o romântico veio daí. Mas, assim... Mas vem daí mesmo. Ele tem esse ar romântico disso aí. É porque dá um ar romântico, porque, querendo ou não, a gente está em tempos tão sombrios que, às vezes, parece que as possibilidades de transformação ficam muito... Eu não gostaria de usar a palavra resignada, né? Mas é bem nesse sentido, assim. E partindo desse ponto, eu até queria fazer o comentário de que eu participo de um grupo de teatro. Atualmente eu estou um pouco afastada, porque questão de TCC e tal, mas é o Ceicena, não sei se alguém já ouviu falar, um grupo de teatro de Ceilândia. E aí a gente trabalhou numa última apresentação, que foi a Ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht. Que, inclusive, eu ia perguntar se o Marcuse leu alguma coisa, mas você falou que não trabalhou muito, não sei, não leu muito sobre teatro, alguma coisa nesse sentido? Não sei exatamente. Eu acho ele falho nas leituras deles de teatro. Eu acho que ele tem uma falha aí, né? Falou tanto de arte, mas eu acho que ele não soube acolher muito bem o teatro. Pois é, e aí, nesse sentido, assim, a gente recriou, na verdade, a gente criou uma obra nova a partir da inspiração da Ópera dos Três Vinténs, né? Porque a ópera, de certa forma, ela faz com que a gente enxergue um retrato da sociedade. E eu acho que o Marcuse, pelo menos pelo meu entendimento da apresentação, ele falhou nesse sentido também. Eu concordo, porque eu acho, né, que para a gente transformar, a gente precisa primeiro reconhecer. Então, apontar para os problemas da sociedade é, em parte, sim, o que vai tornar essa sociedade melhor futuramente, quem sabe, né? Porque, não sei exatamente na crítica dele ao dadaísmo, né? Que ele discorda, né, desse olhar um tanto... Como que foi a palavra que você usou? Não sei. Nesse romper, né, com o conceito da arte. Eu acho que, sei lá, assim, parte muito daí. Então, não é que eu negue
sei lá, essa transformação, mas eu acho um pouco complexa, sabe? Não sei. Talvez seja um período assim que eu esteja um pouco negativa, deve ser. Mas enfim, e aproveitando para dizer que eu amei a apresentação sua, sério, parabéns. Obrigada, Alice. Não, mas eu acho que o Marcuse passou por esses momentos que nem tu. Acho que como todo mundo, né? Por isso que eu digo assim, tu tem várias leituras assim do Marcuse. Ele tem os momentos dele mais pessimista. Tu quer pessimismo, vai ler O Homem Unidimensional. Ali tu vai se encontrar, né? Porque ele é isso, depende do momento que ele está vivendo, ele fica mais esperançoso ou fica menos esperançoso, né? Então, mas de um modo geral, olhando para o leque, para a grande obra do Marcuse, do início ao fim, tá? Tem, assim, vai, mas tem uma coisa que se mantém fixa, assim, que é o interesse dele e que a gente consegue ver isso por meio dos escritos dele, da arte, né? Como ele sempre esteve escrevendo sobre arte e como sempre ele estava associado à arte como uma possibilidade de transformação social. Então, foi sempre o fio de esperança dele, mesmo quando ele estava vendo a arte de uma forma pessimista. Sempre se manteve um fio de esperança ali. Eu acho que, assim, pela tua foto, tu é muito nova, Alice, para desesperançar. Nós precisamos dos jovens. Marcuse ficou esperançoso até 1977, quando colocou a dimensão estética. Quando ele... Não leia o Jovem Werther, gente, pela terceira vez. Pela terceira vez. Não. Por que tu está lendo os sofrimentos do Jovem Werther pela terceira vez? Ai, meu Deus, Eu gostei que do nada veio um conselho, venha esperançar com o marxismo-leninismo. Aonde? Esse eu perdi. Aqui, antes do comentário dela, alguém falou, venha esperançar com o marxismo-leninismo, com o camarada Alice. Isso, pode ser. O que se tornou isso aqui já? Ó, tem mais uma pergunta por escrito aqui. Mas olha, vai ler o William Meister, os anos de aprendizado do William Meister, que ele tenta se apaciguar com a sociedade. A Yane deixou uma pergunta, eu acho que essa é a última. Do seu ponto de vista e partindo da obra de Marcuse, como você vê proposta de ação dentro do próprio sistema capitalista? Bom, a revolução vai começar contigo, Cibele. Tá, então peraí, deixa eu pensar. Bom, que a gente, eu acho que eu estou numa fase meio pessimista. A revolução será pessimista ou não será? Não, gente, olha aí, infelizmente agora eu acho que é começando pelo voto, né? Acho que infelizmente tem que todo mundo ir votar, né? Para a gente daí depois, a partir daí, né, ver se vai fazer alguma coisa aí de estourar o sistema. Que agora a gente está tão cagado que é preciso... Peraí, vamos voltar aos eixos do neoliberalismo, porque ele está beirando o fascismo? Vamos voltar a dialogar com a nossa, né, velha direita de sempre, e aí a gente começa a pensar de novo em... Acho que agora é estratégia de guerra agora, primeiro. Tá? Depois, a estratégia de guerra agora, primeiro, é tirar o fascista no primeiro turno. Aí, a gente começa a tentar, assim, porque implodir o sistema de dentro, porque a gente só vai poder implodir o sistema de dentro, né? Não dá para a gente sair de fora dele, né? Ou sair, olhar de fora e pá, e de repente, né? Não, a gente tem que implodir ele de dentro. Mas para implodir ele de dentro, a gente deu muitos passos atrás para essa possibilidade nesse momento. Vai demorar muito para a gente resgatar umas condições aí, e eu até digo intelectuais da população, né? Porque a ideia que o Schiller desenvolvia de educação da população através do teatro, Liz, leia Schiller, tá? Leia a Educação Estética do Homem, do Schiller, para te deixar mais feliz.
ele tinha a ideia de realmente, e ele falava teatro, porque ele escreveu peça de teatro, de você levar as pessoas para dentro do teatro, né, como uma forma de educação, né, estética, de educação para a emancipação, né? Eu acho isso uma boa ideia para começar, sabe? A gente precisa, como uma amante da arte que eu sou, né? Eu não estudo o que eu estudo à toa, né, gente? Eu não, assim, para mim é sentido de vida, assim, né? Eu digo, eu não sou uma pessoa que na filosofia foi estudar arte, né? Eu fui bailarina, fui artista e isso me levou para a filosofia, né? Eu parti da prática para pensar a arte, né? E eu acho que, assim como falta também educação política na arte, eu acho que falta educação estética, né, na vida das pessoas, né? Então, aula de arte, né, estimular as pessoas a ver arte, né, e a respeitar a própria arte nacional, né? Porque a gente tem um povo que uma senhorinha doou não sei quantos milhões para a reforma da Notre-Dame, quando pegou fogo, e não doou um tostão para o nosso Museu Nacional, quando pegou fogo. Né? A gente tem uma elite que é muito ignorante. Né? A gente precisa educar a nossa própria elite, sabe? Que acha que é bonito pegar metrô em Berlim, mas que Deus me livre se abrir uma estação de metrô em Higienópolis. Como assim, gente? Pobre vai chegar em Higienópolis. Então, assim, o que eu vou dizer, gente? A gente precisa mudar a forma de a gente educar, né? E, assim, Marcuse falava muito em educação, por isso que ele é muito lido na educação também. Tu perguntou também, Marcuse é muito lido na educação. Né, assim, junto com o Paulo Freire também, assim, o Marcuse ele é muito lindo na educação justamente por pensar essa ideia de uma educação transformadora, libertadora, né? Educação, gente, é educação, né? E aí ele junta com a questão de uma educação também estética, né? Por meio da arte. Então, tudo passa pela educação, né? O que eu posso dizer? Eu acho que agora, nesse momento, a gente está num buraco muito fundo para implodir o sistema por dentro. É preciso agora, infelizmente, por mais anarquista que você seja, ou sei lá o quê, ou mais comunista vermelho mesmo assim, né? Porque comunismo e anarquismo ali no fim vão parar de brigar, né, gente? Vamos parar de brigar, que o ideal é o mesmo. Eu acho que agora a gente precisa, infelizmente, fazer uma coisa bem conservadora, que é ir votar. Bom, para quem estava esperando que a Cibele viesse com armas e Lenin, ela veio com Gramsci no final. Então é isso. Eu gosto de Gramsci. É bem isso, então. Vamos disputar a hegemonia. Isso, bom, depois a gente toca o barco. Cibele, muito obrigado assim, pela preparação da sua fala, o tempo que você se dispôs a estar aqui com a gente, aceitar o convite. Como eu falei, já tem um tempo que a gente está tentando marcar. E, poxa, eu acho que foi incrível, foi muito bacana mesmo. A gente do PA tem muito a agradecer a tua colaboração e espero que você tenha plantado aí a sementinha marcusiana em corações espero. rebeldes aí. Rebeldia com Marcuse, gente. Vamos ler Marcuse. E daí a gente pensa. Estou aberta aí, estou aberta, gente. Estou aberta a implodir o sistema. Só que agora eu sou mãe, tá? Então, eu quero ficar viva, ver minha filha crescer, fazer cagada e tudo isso. E para quem quiser te contactar para estudar alemão, você tem algum contato, um e-mail, um Instagram que você quer deixar? Pode deixar no chat aqui. Que daí Vou deixar, gente, meu zap, que daí a pessoa manda um zap. É isso. Tá? Né? Coisa mais simples. Também pode me achar nas redes sociais. É Cibele Kunz, meu nome. Isso é a única Cibele Kunz das redes sociais. Para deixar bem claro, essa aula de alemão é fachada. Na verdade, é organização política para a tomada do poder. Isso. Estou esperando um aluno de alemão que venha me instigar a tentar fazer aula, falar sobre revolução em alemão.
A gente vai fazer um story lá no Pá também, indicando as aulas aí da Cibele. Bom, o que depender de nós não será a última a participação da Cibele aqui. O pessoal já está gastando o alemão no chat. Isso. Esperamos não, olha, vê-la em quando breve. sair a publicação, Liz, você vai gostar de ler o livro que vai sair do Marcuse quando sair, vai demorar um pouquinho, ano que vem. Daí vocês me chamam para eu falar da tradução. Qualquer coisa, vocês vão cobrando a Cibele no Instagram. Pô, você está terminando a tradução? Já vai entregar quando? É isso, pressão. Ai, ótimo, porque senão vai... não, É isso. Não, eu tenho prazo. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Muito obrigado, Cibele. A gente espera até a próxima. Vocês vão poder reassistir no YouTube daqui a pouco a palestra. E é isso daí. Boa tarde. Jonathan, obrigada, viu, pela oportunidade, por ter me chamado. Eu sempre fico meio surpresa quando alguém me convida para falar. A gente quer que você vai falar sobre Marcuse. Eu digo, sério? Por quê, né? Por que vocês querem? Não. Eu acho ótimo. Você vai virar porta-voz do Marcuse ainda no Brasil. Para não ser mais o FHC, né? Pelo menos. Então. Eu não sabia dessa, ainda bem que eu não sabia, aliás, foi uma péssima notícia que você me deu logo no início. Desculpa, mas vamos lá. Gente, como é que é? A ignorância é uma maravilha, gente, é uma bênção. Não saber, é uma bênção. É uma bênção. Mas é isso aí, pessoal, então até o próximo evento, um abraço, Cibele, até a próxima, pessoal, tchau, vamos sextar agora. Obrigada.